Isso. Boa noite, pessoal. A EAGO mantendo aí a proposta de realizar pelo menos duas palestras mensais sobre oportunidades para os engenheiros agrônomos. Estamos viabilizando hoje uma palestra sobre bioinsumos e sua importância para a agricultura brasileira com o pesquisador Scherr da Embrapa. A nossa ideia com isso é que vocês possam ter uma visão das oportunidades que os bioinsumos vão permitir na atuação dos engenheiros agrônomos. Então, a gente espera que quem participe aqui ao vivo com a gente tenha a oportunidade de questionar o pesquisador, o professor Scherr, e aos que assistirem no futuro, que tenham o máximo proveito dessa palestra. É uma coisa nova na agricultura, mas que está se disseminando de uma velocidade muito grande. Por fim, só agradecer a todos que estão por aqui. Muito obrigado a todos aí e um bom treinamento aí com o pesquisador Scherr. Zé Reis, é contigo, é a palavra apresentar o pesquisador. O professor Scherr, o pesquisador Scherr, a apresentação dele já está na, no site da IAGO, né, na divulgação. Ele é. Só pegar minha colinha aqui, professor. Ô, José, se você quiser, eu posso me apresentar também, viu? Fique tranquilo. Ele é pesquisador da Embrapa Algodão, tem doutorado pela Exalc, pós-doutorado pela University of California, de Davis, e pela Oregon State University, também dos Estados Unidos. O senhor complementa, professor, a sua apresentação. Obrigado, José. Posso começar então? Sim, à vontade. Eu agradeço aí a todos vocês aí que organizaram esse evento, essa palestra. Inicialmente a doutora Flávia que me indicou, né? O José por ter entrado em contato, o Marcelo também aí pela apresentação. Eu vejo aí que temos mais um aí, o Roberto Magno, também não sei se é do grupo de vocês, né? Mas seja bem-vindo, Roberto. Espero que você goste aí da palestra e muito obrigado a todos. Eu preparei, gente, aqui, ó, uma. Vocês estão vendo minha tela já, né? Eu preparei um quebra-gelo aqui, mas ele funciona, né? O objetivo dele é quando a gente tem mais gente, sei lá, pelo menos aí umas 20 pessoas, né? Hoje a gente só tem aí comigo 5, então não vai funcionar muito. E eu também, né, já tive uma ideia aí também da área de atuação de vocês. Acredito que muitos dos interessados aí atuam, né, na área de agronomia, ou são profissionais, ou são a- a- pessoas ligadas, né, profissionais ligados aí à agricultura de alguma forma, né? Mas aqui a gente seria mais uma forma de quebra-gelo e também de conhecer mais, né, sobre o perfil das pessoas que estão assistindo aí. Então, eu vou pular essa parte aqui, já que a gente tem pouquinha gente, e já vou direto para a apresentação, ok? O José já me apresentou aí, mais ou menos, o que, né, na sua apresentação, a única coisa que eu vou acrescentar aí, José, é que eu sou biólogo, né? Eu tenho mestrado e doutorado em entomologia, mas a primeira formação, né, é biólogo. Eu fiz biologia. Esse ano eu já fiz 20 anos de formado, já tenho um tempinho. E eu fui estagiário da doutora Flávia, lá de 2001 a 2004, né? Então foi minha primeira experiência com laboratório, na época eu estava com 18 anos, entrando aí na faculdade e tal, e foram os meus primeiros anos ali na graduação, a minha primeira experiência com entomologia, né? Eu lembro quando eu cheguei no RH da empresa, foi na Embrapa, né? A Trofla era pesquisadora na Embrapa, já era naquela época. E a senhora do RH, ela perguntou para mim, né? Ela falou: olha, você foi selecionado e o laboratório que você vai trabalhar é de entomologia, né? Isso eu tinha 18 anos. Você sabe o que é entomologia? Estava começando a faculdade. Eu falei: você já pagou entomologia na faculdade? Eu falei: não. Aí ela, você vai trabalhar com insetos. Eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi: vixe, eu vou trabalhar com barata, né? Mas aí, quando eu cheguei no laboratório, que eu conheci a doutora Flávia, eu vi que eu não ia trabalhar com barata, mas era um laboratório que tinha muita coisa, né, para eu poder focar, para eu poder aprender.
E era um barato, né? Trabalhar com a doutora Flávia foi a minha primeira experiência ali com a pesquisa e eu aprendi muito, muito com ela. E, na verdade, foi a doutora Flávia que me inspirou a seguir na carreira de entomologia. Se não fosse ela, provavelmente eu teria seguido em outra carreira na época que ia trabalhar com macaco. Então, eu fiz essa mudança aí, inspirado pela doutora Flávia. Bom, trazendo hoje aqui o tema, né, dessa palestra é bioinsumos. O tema geral é bioinsumos, né, mas eu foquei aqui o bioinsumo que no contexto da agricultura brasileira e com foco mais no algodão. E por que com foco no algodão? Porque eu trabalho na Embrapa Algodão, né? A Embrapa Algodão, o carro-chefe, como o próprio nome já fala, né, é a cultura do algodão, é uma Embrapa, né, é uma unidade que a gente chama de unidade de produto e o produto principal da gente é o algodão. Tem outros produtos? Tem gergelim, tem amendoim, mas esses aí eles ocupam uma importância menor na nossa prateleira, vamos dizer assim. O algodão é 80 a 90% e o restante é para outras culturas. Então, eu trabalho muito com a cultura do algodão. Na verdade, atualmente, eu estou trabalhando com a cultura do algodão e por isso que eu decidi focar mais, né, a nossa palestra aí, mais nessa cultura. Então, para a gente começar um pouco aí, só trazer esses dados, né, a importância da agricultura brasileira, não só para o Brasil, mas o mundo, né? A gente está com mais ou menos 220 milhões de habitantes aí hoje no Brasil, segundo os dados do último censo, mas a gente alimenta quatro vezes basicamente, né? Quatro vezes esse número de pessoas. Por quê? A gente exporta bastante, né? Produz muito e exporta alimento e um estudo da Embrapa aí, recente, demonstrou que o Brasil hoje alimenta mais de 800 milhões de pessoas, né? Então, aí quase quatro vezes a população do Brasil. E considerando aí o que a gente já tem, né, de terra ainda que pode ser melhor aproveitada, a produtividade aumentando, né? Inclusive com o uso de bioinsumos, a gente pode ainda levar mais ainda esse número. Diante desse quadro, né, da importância da agricultura, não só para o brasileiro, né, não só para o Brasil, mas para o mundo, né, focando um pouco aí no algodão, eu trouxe esses dados aí, que foram os dados mais recentes que eu achei, já deve estar saindo aí de 2023 para 24, 2024, 2025, mas esse daí é importante porque foi a primeira vez, né, que o Brasil, na safra 2022-2023, o Brasil conseguiu superar a produção de algodão dos Estados Unidos, né? Sempre foi aquela competição ali, mas na safra de 2022-23, o Brasil conseguiu superar, né, os Estados Unidos. Foi pouquinho aí, né, mas conseguiu superar, né, 3 milhões de toneladas e tecnicamente empatado, né? O Brasil está empatando aí com os Estados Unidos na questão de exportação do algodão, né, que é 2,6 a 2,7 milhões de toneladas. Então, uma quantidade muito grande, né, absurda, mas isso aí ajuda bastante na nossa balança comercial, né, enfim, a equilibrar, né, as nossas contas. Quando a gente fala em agricultura, né, especialmente no algodão, né, mas na agricultura convencional em geral, é muito difícil a gente falar, né, da produção de alimentos, da produção de fibras e energia, sem falar dos agrotóxicos, né? Ou especialmente no inglês, eles usam muito o termo de pesticidas, né? É, é, também inseticidas, acaricidas, enfim. Todos esses químicos, né, produtos químicos sintéticos que são utilizados na agricultura, especialmente para o manejo de pragas e doenças também, né? Eles têm um uso muito frequente, a cultura do algodão é muito dependente ainda, infelizmente, desses insumos, né, químicos, e eles trazem uma série de prejuízos, a gente já sabe, né, riscos e prejuízos para a saúde do homem, do meio ambiente, né, do próprio produtor, do consumidor. Então, a gente precisa usar esses insumos ou esse recurso, né, que é muito importante, né, a gente não pode negar a importância dos insumos sintéticos, agroquímicos, né, para a produção agrícola brasileira, mas, né, a gente precisa sempre buscar utilizar da forma mais correta, né, da forma mais segura e utilizar o mínimo possível, utilizar só quando é necessário, né? Por isso que surgiu lá na década de 70 o manejo integrado de pragas, o MIP, e ajudou aí, pelo menos teoricamente, né? Teoricamente, tem gerado aí muitas teorias e tem colaborado também no campo para a utilização mais racional desses recursos, dos agrotóxicos.
foi feita uma pesquisa aí, né, para saber de consumidores, né, é, de orgânicos, né, de produtos orgânicos, né, por que que eles consumiam esses produtos? Porque a gente fala em agrotóxico, né, mas quando pensa em uma agricultura livre, né, ou pelo menos que utiliza bem menos ou utiliza substâncias que não são sintéticas ou não são tão, né, tóxicas, tão prejudiciais para o meio ambiente, para o homem, né, a gente pensa na agricultura agroecológica e no orgânico, né, e essa pesquisa foi feita aí com mais de 21 mil pessoas que compravam orgânicos e foi perguntado para elas o que é que elas compram, o que é que estimula elas a fazer esse tipo de compra de orgânicos, que geralmente o orgânico ele é mais difícil de achar, né, e ele é mais caro. Então, foi feita a pesquisa para entender, né, um pouco do perfil desse consumidor. E a grande maioria, aí, mais de 50%, falaram que responderam que eles compram pela própria saúde, né, para preservar a própria saúde. Eles acham que comprando orgânico vai preservar a saúde, ou a dele, ou dos filhos deles, aí quando soma com essa parte verde que é dos filhos, né? Então já vai dar quase 70%, né? Ou, 3/4 aí quase da, do total, né? Uma boa parte de 15% se preocupa com o meio ambiente, mais uns 10% aí com os animais, né? E o restante são outros motivos, mas esses aí são os principais motivos. Então, a saúde, né, própria ou dos filhos, o meio ambiente e os animais. E, em termos de né, consumo, né, de orgânico, pessoas que acham que os orgânicos são importantes, foi feita também, nessa mesma pesquisa aí, a comparação entre os diferentes países, onde foram ouvidas 23 mil pessoas, né, um número bastante alto, e o Brasil, vocês podem ver aí, ficou em terceiro lugar da direita para a esquerda, né, logo atrás da Rússia e da China. O brasileiro respondeu que ele achava que orgânico é importante, né, é, é, a escolha do orgânico é importante. 49%, quase metade dos brasileiros que responderam, acharam que era importante consumir orgânicos, produtos orgânicos. O que, para mim, foi até chocante um pouco esse resultado, porque não é isso que eu vejo, né, pelo menos das pessoas, né, que eu conheço, não vejo muita gente falando, eu prefiro orgânico, eu compro orgânico, eu consumo orgânico, né, a maioria usa mesmo ou consome os produtos convencionais. E aqui a gente tem uma evolução aí desde o ano 2000 até o ano 2001 das áreas, né? Certificadas como orgânicas. Isso aí é no mundo, tá? Desde o ano 2000 até 2021. E pode-se observar que houve um crescimento aí, né? Bastante significativo, né? Desde o ano 2000 até 2021 e a tendência é só aumentar, né? Mas ainda, em comparação com o convencional, né, é uma área muito pequena. Esse gráfico aqui, ele dá uma ideia melhor da distribuição, né, desses orgânicos no mundo. Isso aí seria o mapa mundi, né? Tem essas diferentes cores aí, laranja é a Oceania, tem a Austrália, né? A Europa ali em roxo, a América do Norte em azul escuro e azul claro aqui embaixo, a América do Sul. E ele foi projetado, foi desenhado, esse mapa, para traduzir um pouco, né, da área de orgânicos nessas regiões. Então, você pode ver que a Austrália está bastante inflada aí nesse mapa, porque é um país que tem bastante área com orgânicos. Agora, se você olhar para a África, né, seria o verdinho aí logo embaixo da Europa, você vê que ela foi, né, é a menor de todos aí, né? Então, é uma área onde o orgânico ainda não é, né, comparado com as outras, não é significativo, né? E o Brasil, aí a região da América do Sul, está, eu diria, aí um patamar mediano, né? Isso vem crescendo, né? Nesse slide aqui eu trago para vocês. Para mim, está aparecendo uma faixa aqui, né? Do próprio Zoom, cobrindo um pouco. Está aparecendo para vocês essa faixa também, cobrindo um pouco o texto. Eu vou ver se eu consigo tirar ela. Acho que posso puxar para cá. Não, Pronto. aqui não, aqui tá sem problema hoje. Ah, tá. Porque aqui estava aparecendo uma faixa bem em cima do texto, mas enfim, né? Eu já tirei. Isso aí mostra um pouco da demanda nacional. Aqui a gente focando, mostrei um pouco aí do mundo para vocês, agora do Brasil. Quais são, né, o quantitativo de áreas certificadas como orgânica, né, nos últimos 10 anos? Aí a gente vê que aumentou bastante, né, 2,2 vezes. Em 2011 a gente tinha lá menos de 1 milhão de hectares, né, 0,67. Em 2021, 1,48.
É uma taxa de incremento aí por ano de 10,5%. Então, está aumentando aqui também, né, no Brasil. Nessa tabelinha do lado, nesse quadro aí do lado, né, do lado direito, eu estou apresentando para vocês algumas recursos, vamos dizer assim, né, que são excluídos, né, na agricultura orgânica, que não pode existir na agricultura orgânica, né? E vai basicamente todos os sintéticos, então fertilizantes sintéticos não entram, os agrotóxicos, né, os inseticidas, acaricidas, nematicidas sintéticos não entram, né? Pensando aí também em produção de leite ou de carne, enfim, né, animal, medicação, né, os medicamentos também não podem entrar, né, medicamentos sintéticos, organismos geneticamente modificados, então transgênicos não entram, radiação, né, também não entra, então até a técnica do inseto estéreo, né, aquela técnica que é utilizada para fazer manejo da mosca das frutas, por exemplo, né, e outros insetos também, é, áreas orgânicas não aceitam, né? Se for liberado se for utilizado esse tipo de controle, já perde a certificação, né? Assim como a nanotecnologia. Então, é bastante restrito, né? Tem muitas regras aí. Isso tudo dificulta, né? A produção, né? Você produzir sem os insetos sintéticos, sem fertilizantes, enfim, tem que achar alternativas. E aí que entra os bioinsumos, né? Puxando um pouco mais para a minha área da entomologia dos insetos, né? Falando aí do manejo de pragas, né? Os bioinsumos, eles estão numa demanda muito grande na agricultura brasileira, não só pela agricultura agroecológica, agricultura orgânica, mas a convencional também, né? E para a gente, né, imensa, maior parte é de agricultura convencional, então, com certeza, vai ser o maior mercado consumidor desses bioinsumos. Tá cada vez maior, vem crescendo, né, anualmente, aí, pelo menos uns 10 anos vem crescendo, né, o número de empresas, eu vou mostrar aí, tá, né, saltando, né, o número também de bioinsumos que estão sendo registrados no Ministério da Agricultura está crescendo. Então, aqui no Brasil, existe uma demanda gigantesca, né, e isso só tende a aumentar, né, ano após ano. Eu trouxe aí alguns exemplos de insetos, né, que são benéficos, são insetos predadores, né, todos esses que eu trouxe aí são predadores, esse que está mais à direita, né, superior aí, é uma mosca predadora, Sirfide, né, as larvas dela são predadoras, elas se alimentam muito de insetos de corpo mole no geral, especialmente insetos sugadores. Pulgões, cochonilhas, né, são excelentes predadoras de pulgões e cochonilhas, inclusive no algodão. Todos esses animais que eu estou mostrando aqui, todos esses insetos predadores e parasitóides que vocês vão ver aqui, são fotos que eu tirei no algodoeiro, ou quando não foi no algodoeiro, foi o mesmo inimigo natural, ou o mesmo inseto benéfico que ocorre no algodoeiro, mas que eu fotografei em uma outra planta. Né, por exemplo, esse cifídeo que está no canto superior direito, ele ocorre muito no algodoeiro, predando pulgões e cochonilhas, mas ele foi fotografado numa flor de uma planta que eu não consegui identificar, né? Não era o próprio algodoeiro. Mas se você for para o canto inferior esquerdo, né, você vai ver a tesourinha, né? Essa tesourinha foi fotografada no próprio algodoeiro, ela está em uma bráctea, se escondendo aí. Elas gostam muito de se esconder, né? Entre as brácteas do algodoeiro. No caso aí, a bráctea que protege o botão do algodão, né? O botão floral, mas são excelentes predadoras também de basicamente qualquer inseto de corpo mole, né, incluindo os pulgões, mas se alimentam também de lagartas, enfim, outros pequenos insetos. Essa joaninha que está do lado dela, né, é uma joaninha, é uma nova espécie, inclusive, não foi nem descrita para a ciência, a gente encontrou ela no algodão, né, do gênero Curinus. Ela está aí, nesse caso específico da foto, ela tinha acabado de emergir, por isso que ela tem essa coloração meio marrom, só que algumas horas depois, isso aí ela tinha acabado de emergir, devia ter alguns minutos só, né? Algumas horas depois, toda essa parte que vocês estão vendo aí marrom vai se transformar em preto, né? Vai ficar marrom só essa zona mais próxima da cabeça dela. Nesse caso aí é um macho, a gente sabe pelo desenho que ele tem no pronoto, que é essa estrutura logo acima da cabeça aí dos olhos. Então, são excelentes predadores também, ocorrem bastante no algodoeiro aqui da região, né? Para quem não sabe, eu estou aqui na Paraíba, em Campina Grande. A gente tem uma região aqui que produz algodão, especialmente algodão orgânico de fibras naturalmente coloridas, né? E elas são ah, atores, vamos dizer assim, sempre presentes lá, protagonistas no algodoeiro, se alimentando tanto de pulgões como de cochonilhas.
Para a gente falar em bioinsumos também, a gente tem que falar de lei, né? Já existem algumas leis estaduais, eu trouxe aí para vocês os estados, nessa lista está atualizada, os estados brasileiros que já têm lei que promovem, né, o uso, a produção, a comercialização, a embalagem dos bioinsumos, né? Primeiro de todos aí foi Goiás, né? Vocês estão na frente aí, Goiás lá em 2021, depois Mato Grosso do Sul, Amapá, Mato Grosso, Minas Gerais, todo mundo em 2023, e já esse ano teve o Maranhão e o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, se não me engano, foi há alguns meses atrás, é super recente, né? E tem também alguns projetos de lei focado em bioinsumo lá no Espírito Santo, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Eu conversei agora com agora há pouco, né, fazendo umas esclarecimentos, né, com uma integrante do Ministério da Agricultura, né, sobre os bioinsumos, porque ela é da área, né, específica dos bioinsumos, e eu pedi para ela confirmar, né, atualizar essa lista. Ela até foi ela que incluiu essa do Rio Grande do Sul, que eu ainda não sabia, né, que é muito recente. Mas ela deixou bem claro que o projeto de lei, muitas vezes o projeto ele não vinga. Então, por isso que eu deixei aí separado em vermelho, né? Inclusive esse do Espírito Santo, ou tá para, né? Não passou, né? Ou já não passou, ou tá para não passar, alguma coisa assim. Então, logo logo a gente vai saber, né? Mas os que estão em azul já foi sancionada a lei, já está valendo. Mas pensando, né, isso aí foi lei estadual, né? Em lei federal existe alguma? Ainda não, mas tem projeto de lei, né? A gente tem primeiro esse decreto que é de 2020, de maio de 2020. Esse decreto aí, ele estabeleceu o Programa Nacional de Bioinsumos, né, no Brasil. Né, vamos dizer assim, foi o pontapé inicial. A partir desse projeto aí, inclusive, foram que surgiram essas leis anteriores que eu mostrei estaduais, né, que ele estimula a legislação estadual e também a federal. Nós não temos ainda uma lei sancionada, mas tem um projeto de lei, se não me engano, é de 2021, e tem umas 2 semanas, né? Foi agora no começo de dezembro, ela passou, né, no Senado e foi para a presidência para ser sancionado. Então, está só aguardando, né, a sanção presidencial, né? Provavelmente vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Mas é, conversando lá com essa colega lá do Ministério da Agricultura, ela falou que está prevista ainda para esse ano, né? Então, provavelmente ainda em 2024 a gente vai ter uma lei federal focada nos bioinsumos e essa lei ela vai, né, vai trazer, vai regulamentar, né? Comercialização, produção, embalagem, entendeu? Armazenamento, tudo isso, né? Até o marketing. Então, é uma lei muito importante e que vai ajudar ainda mais a avançar, né, nessa matéria de bioinsumos aqui no Brasil. Essa daqui, talvez você já conheça, né, para quem não conhece, é a logomarca do Programa Nacional de Bioinsumos. Esse que eu acabei de falar, que foi lançado lá por decreto, né, em 2020, maio de 2020. Esse programa, né, ele visa acelerar, né, acelerar um, um, tudo que tem a ver com os bioinsumos, desde a legislação, né, facilitar para as biofábricas, facilitar a pesquisa, estimular a pesquisa, o desenvolvimento, inovação, enfim. Ah, inclusive, por meio desse programa foi criado um aplicativo, né, vou mostrar mais adiante, mas é um programa muito importante que já tem feito muita diferença. Ele teve 7 objetivos principais, né? Desde atualizar as normas, né? Como eu falei aí, a legislação, enfim, facilitar o registro de bioinsumos, promover boas práticas, né? E uso de bioinsumos na agricultura, campanhas de incentivo de bioinsumos, criar e manter uma base de dados atualizada, né? É aí que entra o Agrofit, é aí que entra esse aplicativo que eu acabei de falar, né? O App Bioinsumos, apoiar as incubadoras e fábricas de bioinsumos, ou seja, biofábricas, apoiar pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Inclusive, né, é nessa parte aí que eu entro, vou mostrar no final um projeto que recentemente foi aprovado nesse sentido, incentivar a adoção de sistemas de produção sustentáveis. Eu vou mostrar também a parte de financiamento e crédito, né, para esse tipo de para produtores, né, que fazem priorizam esse tipo de recurso, né, os bioinsumos. Aqui do lado esquerdo, vocês têm aí mais 3 inimigos naturais muito comuns né, que ocorrem no algodoeiro local. Esse primeiro, como eu falei para vocês, é aquela mesma espécie do slide anterior, que era marrom, aqui é a cor dela normal. Como eu falei, né, toda aquela parte marrom vai virar, fica preta, né? Essa daí vamos dizer assim, a coloração final, né, do adulto.
e vocês podem ver aí que ele está se alimentando de pulgão, né? Eles são excelentes predadores de pulgão. Como falei, é uma espécie ainda nova, não foi descrita, a gente está trabalhando para descrever ela. Vai ser uma espécie nova, é, que é muito importante na cultura do algodoeiro local aqui. Esse segundo foto aí para baixo é o crisopídeo, também muita gente conhece, né? O adulto tem essa a asa bem comprida e muito inervada, transparente, é muito bonito, é um inseto muito bonito e são excelentes predadores, né? A fase larval dele preda também ah, cochonilhas, pulgões, insetos de corpo mole em geral, inclusive algumas pequenas lagartas. E mais uma joaninha aí, as joaninhas são muito importantes na cultura do algodoeiro, ah, e elas utilizam, inclusive, né, aqueles nectários extraflorais que ocorrem tanto nas brácteas, né, do algodoeiro como nas folhas. Nesse exemplo aí, que vocês estão vendo na terceira foto, de cima para baixo, é uma joaninha do gênero Ciconera sanguínea, que é muito comum, não só no algodão, como em outras culturas também, mas essa daí, ela estava no algodão, é o macho, a gente sabe pela coloração, e estava se alimentando do nectário extrafloral, né, que são órgãos do algodoeiro que produzem um néctar que ajuda a atrair esses inimigos naturais, né? Então, eles podem se alimentar desse néctar não só como uma fonte de energia, né, que é muito rico em açúcar, mas também de água, né? Muitas vezes a gente tem um período chuvoso, mas depois entra a parte de seca, né, de estiagem, e esse recurso aí pode ajudar esses insetos benéficos a se manterem durante o período da seca. Eu trouxe aqui para vocês a definição oficial de bioinsumos, de acordo com aquele decreto, né, que eu apresentei antes, o decreto lá de 5 de maio de 2020. Não vou ler ele aqui, né, porque já está aqui no slide, vai ficar gravado aí, mas basicamente ele fala, né, define o que é bioinsumo de acordo com a norma, de acordo com o decreto, vamos dizer assim, né, acho que o que a gente pode tirar de importante aqui, né, de todo esse parágrafo aí, é que o bioinsumo não é só, né, um organismo, no caso aí uma joaninha, ou se for um fungo, né, os esporos lá do fungo, né, ele pode ser o produto, que seria isso, né, a joaninha, o fungo em si, mas pode ser também um processo, né, uma tecnologia, enfim, não necessariamente tem que ser só o produto, né? É, e o que é interessante que, embora chame-se de bioinsumo, né, a gente pensa bio tem a ver com vida, né? Então seria um insumo vivo, né? Ou um insumo, pelo menos um derivado de um organismo vivo. Mas feromônios, por exemplo, semioquímicos no geral, né? Mas geralmente os semioquímicos mais comuns são os feromônios, eles entram também como um bioinsumo, né? Essa regra, essa norma, ela considera feromônio como um bioinsumo. É interessante isso, porque não é, né? Esses feromônios eles são sintéticos, né? São produzidos de acordo com uma cadeia de reações químicas, né? Que não envolve nada do animal, né? A única relação dele com o animal é que essas fórmulas sintéticas, né? Elas foram copiadas da versão animal, da original, né? Que seria ah, ah, liberada pelo inseto, né? Mas são produtos totalmente sintéticos. Mas eles entram aqui por quê? Porque a toxicidade deles é baixíssima a inexistente, né? Até pela forma que eles são aplicados no campo. Então, nessa definição aqui, entra processo, entra o próprio produto, entra uma tecnologia, e ele deixa claro, né, que isso daí no contexto agrícola, né, agropecuário, e também aquático e floresta, né? Então, a parte também de agricultura, né, floresta, é beneficiada ou é incorporada aí nessa definição. Eu acabei de atualizar, né? Isso aqui eu estava com os dados do ano passado, e do ano passado para cá aumentaram, a gente aumentou mais de 200 controladores de praga baseado em bioinsumos. Eu trouxe aqui, né, baseado na base de dados que a gente tem lá do Ministério da Agricultura, 737, né, bioinsumos para controlar pragas. Todos estes já estão registrados. Eu trouxe aqui embaixo, as categorias são 7, né? Tem a primeira, agente de controle biológico. Esse número que está em parênteses é o número de organismos, ou o número de produtos, na verdade, que já foram registrados no Ministério da Agricultura para controlar, né, desse tipo. Então, a gente tem 93 agentes de controle biológico, 58 acaricidas microbiológicos,
5 bactericidas microbiológicos, 121 fungicidas microbiológicos, e inseticidas microbiológicos são 317, é o maior de longe, né? Nematicidas são 94, e, como eu falei para vocês, os feromônios entram aí também, então a gente tem 49 já registrados lá no Ministério da Agricultura, né? E como vocês podem ver, ó, a bactericida microbiológico, fungicida microbiológico, inseticida microbiológico, acaricida microbiológico, nematicida microbiológico. Então, os microbiológicos dominam, né, de longe aí, os bioinsumos. E tem uma série de motivos para isso acontecer, né? Desde a facilidade, a maior facilidade para registro, como para produção, especialmente, né? E armazenamento, comercialização, tudo isso aí estimula as biofábricas, né, os empresários a focar mais nesse grupo do que nos demais. Aqui, nesse gráfico, a gente traz uma estimativa aí da proporção, né, das diferentes categorias, né? Como a gente pode ver, os inseticidas microbiológicos estão na frente, né, como eu falei, em termos de percentual, né, 43%, ou seja, quase a metade, né, dos bioinsumos hoje registrados para controle de pragas são inseticidas microbiológicos, né? Aí tem os fungicidas, enfim, né? E somando tudo isso daí, deixa eu ver se eu tenho nesse... É aqui. A gente tem 81% de microbiológicos e 13% de macro, né? Nos macro vão entrar esses insetos que eu falei, a joaninha, crisopídeo, né? É, técnica do inseto sério, tem a mosca também. Então, todos esses são considerados macro, né? O micro seria bactéria, fungo, né? No total, somando, né, todos os microbiológicos que são utilizados para controle de pragas, né, e já registrados no Ministério da Agricultura, são quase 600, né, 595. Já dos macros são 93 apenas. Existe também, quando a gente pensa a despeito desse grande número, né, de produtos, né, a gente está falando ali de produtos, mas quando a gente vai para a diversidade, né, ou seja, qual que é o princípio ativo, né, qual é a espécie de organismo, né, de fungo, de bactéria, de inseto, seja lá o que for, né, que está sendo usada como base daquele produto, né? A gente vê que tem 131 espécies ou subespécies de fungos, bactérias, enfim, microbiológicos, né, nematóides, são 131 espécies, e de macro, que entra aí os insetos, as moscas, né, a técnica do inseto estéreo, enfim, só temos aí 21, né? Então, é bem menos, bem menor em termos de percentagem, tá aí, 70 e 11, né? Na verdade, acho que deve ter um erro aqui nesse gráfico, né? Acho que dá bem mais que isso, deve dar uns, acho que uns 80 e 20, né? Pela proporção aí. A gente vê aqui do lado direito, né, essa imagem de uma joaninha, é a única joaninha, né, o único macrobiológico, e a única joaninha que a gente tem registrada no Ministério da Agricultura para controle de pragas, né, como um bioinsumo. Então, se você vai pensar em bioinsumo joaninha, nenhuma daquelas que eu mostrei antes para vocês está registrada, né? Essa daqui é a única, e infelizmente, né, é uma joaninha que não é brasileira, ela é australiana, foi importada da Austrália algumas décadas atrás, né? E, infelizmente, é a única que é produzida, comercializada e está registrada, né? O Brasil hoje tem 777 espécies de joaninhas, né, no seu território. A grande maioria é nativa, né? Daqui mesmo, ocorre aqui. Só no algodão, que a gente faz monitoramento semanal aqui há 2 anos, quase 3 anos, na verdade, a gente já encontrou mais de 30 espécies de joaninha numa pequena área, né, que são agricultura orgânica, familiar, de fibras naturalmente coloridas. Então, não são áreas grandes, são áreas de 5 hectares, 1 hectare, 2 hectares. A gente está monitorando uma área ali que tem 5 hectares, e nessa área a gente já achou 30 espécies de joaninhas, né? Para apresentar qualquer coisa mais, a Câmara precisa desobstruir. Então, o fato de aprovar. Eu estou ouvindo um áudio, não sei se foi uma interferência aí. Mas, enfim, né, essa joaninha, ela foi importada, é a única que é atualmente produzida, comercializada e registrada no Ministério da Agricultura para controle de pragas. É o único insumo na forma de joaninha. A gente espera, né, que as novas pesquisas e inovação, né, a gente consiga desenvolver novos produtos à base de joaninha, mas no final eu vou mostrar para vocês como que a gente pretende fazer isso.
Hoje, né, quando a gente pensa dos macrobiológicos, as vespas parasitoides, elas estão liderando, né? Eu mostrei para vocês ali no slide anterior, tem mais ou menos 21 espécies, né, de macro, né, biológicos, e a grande maioria é de parasitoides. Tem uma espécie de mosca, né, que é a mosca do Mediterrâneo, que ela é utilizada naquela técnica do inseto estéril, então ela é produzida em grande escala, né, massalmente, e depois os machos são esterilizados e liberados no campo para copular com as fêmeas, que não vai dar prole, né, porque eles são estéreis, e acaba assim, geração após geração, reduzindo a, a, as populações da praga no campo. Né? Tem 8 espécies de predadores, né? Sendo 6 de ácaros, né? Um crisopídeo, Crisopela externa, e só uma de joaninha, como eu falei, que é a Cryptolemus montrosieri, que é aquela joaninha do slide anterior, que foi importada da Austrália. Temos 12 espécies de vespa parasitoide, é o grupo de macro, né, que a gente percebe que é o maior. Dentre esses aí, né, a gente tem uma espécie que é uma grande um grande inimigo natural, né, do bicudo algodoeiro, né, da nossa sorte aí, que é o Jalisco grande, esse da foto, né, essa imagem aí também foi fotografada aqui na região, no algodoeiro daqui, eles são essas vespas aí, elas muito escuras, né, preta, mas é um preto brilhante, metálico, né, vocês veem que no abdômen ele tem esse verde, azulado, azul esverdeado, metálico, e são excelentes parasitoides de larvas do bicudo, né? São muito, muito bons. E esse exemplar aí é uma fêmea, ela está se alimentando do nectar estaforal, como eu falei para vocês, é uma fonte, um recurso muito importante, especialmente quando na época mais seca, né? Que não tem água disponível, e esses insetos se alimentam muito desse recurso, não só para açúcar, como também para água. Hoje no Brasil a gente tem 90 biofábricas já, né? Esse número está aumentando aí todo ano, que são fábricas que produzem os bioinsumos para manejo de pragas. Eu tô focando aqui só nas pragas, tá, gente? Não estou falando praga quando eu falo artrópodes, né? Ácaros, insetos. Não estou falando nem de doença e nem de outros, né? Tipo, tem bioinsumo que é para atua como se fosse um fertilizante para ajudar no crescimento da planta, enfim. Estou focando aqui só nas pragas. No Sudeste a gente tem a grande maioria, né? Se somar a região Sul, Nordeste e Centro-Oeste, não vai dar nem a metade aí do que tem no Sudeste, né? Então, a grande maioria está lá, né, no Sudeste, ah, ah, essas biofábricas produzindo, especialmente focando na cultura da cana, né, soja e outras culturas. Aqui tem um mapa do Brasil, né, mostrando como que essas biofábricas estão espalhadas. Infelizmente, na região norte a gente não tem nenhuma ainda, né? Mas as demais regiões todas têm biofábrica, mas, como eu falei, todas, grande maioria se concentrando aí no Sudeste. Como eu falei, os bioinsumos, né, teve aquele decreto lá 2020 que ele visa estimular, né, a produção, comercialização e uso dos bioinsumos, e isso para estimular, né, o uso, os financiamentos, né, eles estão colaborando também. As taxas de juros para, né, de crédito para os produtores que querem utilizar ou querem promover os bioinsumos, elas são as mais baixas do mercado, né? Eu trouxe o plano do Safra aqui, só um exemplo para vocês. Vocês podem ver que existe aí no plano Safra, né, vários fatores que são considerados, né, no momento desse crédito ser fornecido para o produtor, redução na emissão de gases de efeito estufa, né, reflorestamento, geração de energia alternativa total, mas veja que aqui do lado direito, né, no meio aí, tem o incentivo ao uso de bioinsumos, né, então o plano Safra, ele visa também incentivar os produtores a usarem os bioinsumos. E nessa tabela aqui eu mostro para vocês como que está sendo feito, né? Tem esses três, pelo menos, né, esses três programas que foram criados, focados nos produtores que querem usar, que já usam ou que querem usar os bioinsumos, né? Cada um aí, cada produtor poderia solicitar até 5 milhões de reais de crédito, né? E se vocês observarem na última coluna, tem a taxa de juros ao ano, né? Começa aí com 8,5%, mas tem outras duas opções que são 7%. Observe que são as taxas mais baixas de todas aí, entendeu? São as taxas mais baixas. E essas taxas, elas podem ainda ser mais reduzidas, né, se os produtores seguirem alguns protocolos, né? Se eles serão recompensados, né, desses 7%, pode cair mais
menos, né, meio por cento, ou seja, pode ficar de 7 para cair para 6,5%, se eles tiverem registro no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, né? Já baixa mais 0,5%. E se eles se prontificarem, né, a transicionar para o sistema orgânico, agroecológico, ainda cai mais 0,5%, ou seja, de 7, o produtor pode pegar esse empréstimo, né, com janela de até 12 anos para pagar, a juros de 6% ao ano, né? Então, é de longe aí a taxa mais baixa. Então, isso estimula bastante, né, os produtores a transicionarem, enfim, promoverem o uso de bioinsumos em suas propriedades. Eu vou falar um pouco agora para vocês sobre a base de dados que a gente tem disponibilizada aí pelo Ministério da Agricultura, né, numa forma de aplicativo para celular, né? É o aplicativo que chama Bioinsumos, né? Aqui vocês podem ver, né, essa telinha está simulando o celular, e ela traz a tela inicial, vamos dizer assim, né, a tela de abertura do programa, desse aplicativo, que ele foi, né, estimulado, ele foi promovido pelo Ministério da Agricultura e executado pela Embrapa, né? Foi uma das unidades aqui da Embrapa que desenvolveu o aplicativo, né, a pedido aí do Ministério da Agricultura, no contexto, no âmbito do Programa Nacional de Bioinsumos. Se vocês baixarem esse aplicativo, né, ele é bem leve, é rápido de baixar, ele vai trazer essa tela aí, onde você pode selecionar, né? Existem basicamente duas categorias, né? A primeira é o controle de pragas e a segunda é a de inoculantes. O controle de pragas é essa que a gente está focando aqui na apresentação. Os inoculantes têm mais a ver com aquela outra parte que eu citei, né? São bioestimuladores do crescimento de plantas, bioestimuladores de raízes, enfim. Como eu sou da parte de entomologia, eu vou focar mais nesse primeiro, que seria o controle de pragas, né? A primeira categoria. Quando se clica nessa categoria, vai abrir aí 4, né, colunas, ou tem pelo menos a opção de 4 colunas, né, para fazer busca, né. A primeira seria pelo nome comum da praga-alvo, então, às vezes você não sabe o nome científico, mas sabe o nome comum, lagarta do cartucho, mosca das frutas, pode digitar lá o nome comum e você vai ter um retorno, né, que serão os bioinsumos que estão registrados no Ministério da Agricultura para manejar essa praga na sua propriedade. Tem o nome científico também, pode ser buscado, se você, né, já tecnicamente já sabe qual que é o nome científico, para você é mais fácil. Então, a busca pelo nome científico, ela é ainda melhor, porque ela é mais específica, né? Se você botar a mosca das frutas, tem várias espécies de mosca das frutas, mas se você botar a Anastrefa fratercus, só tem uma espécie. Então, vai ser muito mais fácil pelo nome científico. Pode ser feita também a busca pelo tipo, né, pela categoria daquela 7 que eu falei lá, né? Tem agente de controle biológico, fungicida microbiológico, enfim, feromônio. Pode fazer a busca também pela classe, que é essa que está mostrando na tela, e pode fazer uma busca também pela marca do produto. Às vezes você não, né? Qual é a joaninha lá que tem da Coppert, ou qual é a joaninha que tem da Top Bio? Você lembra da marca, mas não lembra qual é a espécie ou qual é o nome do produto? Pode fazer a busca também pela marca. Especialmente, né, para a cultura do algodão, quando a gente utiliza esse aplicativo, tem algumas opções, né, eu vou mostrar aqui para vocês. Teoricamente, né, a gente tem muitos, né, eu vou explicar para vocês por que é teoricamente, mas tem opção lá para o bicudo, como eu falei, né, tem a vespa parasitoide, jalisco, tem um fungo também, Bovéria. Para o ácaro branco, tem um ácaro predador. Para o ácaro rajado, tem outro ácaro predador, né, e também tem o fungo Bovéria baciana. Para lagartas, temos bacilos, subigentes, tem parasitóide também, né? No caso, a gente fala, né, esse parasitóide é um parasitóide de ovos, Trichogramma preciosa, ele ataca a fase larval, né, dos lepidópteros, né? Desculpa, a fase de ovo dos lepidópteros, é um parasitóide de ovos. Mas aí, atacando o ovo, né, vai impedir que a lagarta ecloda. Tem também aí as opções visando pulgões, mosca branca, crisopídeo, fungos, bactérias, né? Todas essas opções estão lá. E eu falei, teoricamente, por quê? Por exemplo, a gente tem para o bicudo algodoeiro, como eu falei, já está registrado no Ministério da Agricultura a espécie de Jalisco grande, que é aquela vespa, né? Que é muito, no campo, ela é excelente, né? Ela é muito voraz na busca e parasitismo dessa praga. Só que, embora a empresa tenha registrado, não existe atualmente
um método economicamente viável de produção. Então, o que acontece muitas vezes é que a empresa, na competição com as outras, né, de umas com as outras, as empresas que produzem, elas querem ser a primeira, né? Então, às vezes, elas vão lá, se antecipam, registram o produto, o que é possível de fazer, só que não existe ainda tecnologia para fazer a produção. Então, essa espécie de Jalisco grandes, ela é excelente, no campo ela acontece muito, ela mata o bicudo, só que o método de produção dela hoje em dia é praticamente manual, entendeu? Então, para você produzir milhões desses insetos, para ela ter um significado no campo, né, para ela controlar significativamente a praga no campo, você precisaria de uma mão de obra de centenas de pessoas, o que é inviável economicamente, porque fica muito caro. Então, a gente precisa desenvolver uma técnica que facilite viabilize, na verdade, a criação massal desse inseto, que ainda não é possível. Embora ele já esteja registrado no Ministério da Agricultura. Por isso que eu falo teoricamente, né? Visando avançar, inclusive, né, nesse sentido que eu falei de criar um método viável, economicamente viável de produção desses insetos, né, a gente tem pensado em alguns projetos, né? Eu trouxe aqui para vocês o que a gente sugeriu no último ano na Embrapa, isso só na minha unidade aqui na Embrapa Algodão, né? Alguns colegas e eu, em termos de projetos, né? Projetos que visam desenvolver, inovar no campo dos bioinsumos. Teve essa primeira proposta liderada pela colega Lúcia Hoffmann, né? Ela é da Embrapa Algodão, mas ela fica em Goiás, na Embrapa Arroz e Feijão, né? Ela fica lotada na Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, mas a gente trabalha muito junto. Ela propôs, né, liderar um projeto para desenvolver dois bioinsumos microbiológicos à base de fungos, né, e um macro, que seria um louva-a-Deus, que é essa espécie que vocês estão vendo aqui na foto, né. É uma espécie também foi descrita no ano passado, né, para vocês terem uma ideia, ela era desconhecida para a ciência, até o ano passado ela foi descrita no ano passado, chama Metafotina austri, né? Essa parte austri tem a ver com a região onde ela foi encontrada, que foi no Nordeste, né? Ela é o primeiro inseto, vocês veem na foto que ela está predando um adulto do bicudo, né? Do bicudo do algodoeiro. É o primeiro registro que a gente tem de um inseto, né? De um predador de adultos. A gente tem muito predador de larvas, de ovos, né? De pulpas, predador e parasitóide. Tem muitas espécies do bicudo, mas de adulto, esse é o primeiro, né? Porque o adulto ele tem um tegumento, né? A pele, vamos dizer assim, muito dura, esclerotizada, né? E isso dificulta, né? O acesso de outro predador, uma joaninha, ela não vai conseguir comer um bicudo, entendeu? Porque ele tem essa proteção, é uma carapaça dura, entendeu? Só que o louva-a-Deus, por conta do tamanho dele, ele consegue ah, estraçalhar aí o bicudo. Inclusive, nesse exemplo, ele estava comendo, ele começa pela cabeça, né? Então, o objetivo era desenvolver um método de criação para esse louva-a-Deus, né, que pudesse ser utilizado aí para produzir em larga escala esses predadores para serem liberados no campo. Uma segunda proposta, que foi liderada por mim, né, objetivou a produção de desenvolvimento de 4 produtos, basicamente macrobiológicos, todos macrobiológicos, à base de joaninhas, né? Uma dieta artificial para criar essas joaninhas, entendeu? Que entraria mais naquela parte do processo, né? Que também é considerado bioinsumo. E também uma coleção entomológica, né? Que a gente visou mais para facilitar o entendimento da entomofauna, né? Dos insetos, artrópodes em geral, que acontecem lá no algodão local, que a gente ainda não tem esses dados. O outro objetivo foi treinar 50 pessoas, pelo menos, né, sobre o uso dos bioinsumos e também para ajudar a promover esse uso. E uma terceira proposta liderada por mim visou, focou nos parasitóides, 2 espécies de parasitóide do bicudo, incluindo a jalisco, que a gente já mencionou antes, né, e a gente queria muito criar um método para reproduzir massalmente esses insetos, que, como eu falei para vocês, hoje é o gargalo. Já está registrado? Sim, mas a gente não tem ainda um método que é viável economicamente para poder ser reproduzido em larga escala, né, em termos de uma biofábrica para a liberação de milhões aí no campo. Então, o nosso objetivo era desenvolver dietas artificiais para facilitar essa produção, porque hoje eles são produzidos de forma artesanal, utilizando larvas do próprio bicudo, que são caras e difíceis de produzir.
Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar, né? Esse tema é muito vasto, né? Eu tentei dar uma pincelada aí sobre, né, a legislação, sobre o aplicativo, né? O que é que a gente já tem, as espécies, focar um pouco no algodão, mas a gente precisaria de muito mais tempo, talvez até de um, sei lá, um workshop, um curso inteiro para abordar cada um desses temas de forma mais detalhada. Se vocês tiverem perguntas, né, eu não sei se o José Reis quer fazer algum comentário agora, mas enfim, eu estou aberto para as perguntas e agradeço a todos aí pela presença. Muito obrigado, doutor Thierry. É um tema realmente muito interessante. Para mim, isso é o novo futuro, o futuro que já se faz presente. Eu lembro que em 1995 eu estive na Embrapa, hoje Embrapa Semiárido, naquela época tinha um outro nome, Trópico Semiárido, eu não lembro direito o nome, o doutor Flávio deve lembrar. E a gente foi conhecer o trabalho lá da doutora Nemaura, do Adalberto, que trabalhava com parasitoides, para praga de tomateiro, tuta absoluta. Aquele tempo eu falava tuta absoluta, depois foi escobopapuloide absoluta. E a gente vem acompanhando. Eu trabalhei com fungos entomopatogênicos aqui com o professor Paulo Marçal Fernandes, aqui no Universidade Federal de Goiás. Um dos meus primeiros trabalhos publicados que eu tenho é com Bovéria baciano, Metarrhiza anisópolis, para cupim de monticos. E a gente percebe que isso é uma alternativa extremamente viável. Doutor Jair, eu vou fazer uma pergunta inicial, a partir de uma constatação minha de um último evento, de um evento que eu estive em Goiás, há cerca de 2 anos atrás. Eu fui coordenador da fiscalização de agrotóxicos de Goiás durante muito tempo, então a gente conhecia muito as empresas trabalhando com os químicos. Eu acompanhei muito. Aí eu me afastei um tempo, né? 2011, 2012, eu deixei de ser coordenador da fiscalização de Goiás. E aí, quando eu voltei nesse evento, eu não lembro mais o nome do evento, foi um evento coordenado pela professora da Federal, a Mara Rubia. E eu fiquei impressionado com a entrada das empresas, tanto empresas pequenas, mas as grandes empresas entrando no mercado de bioinsumos, de parasitoides, bactérias, né, que são fungos, bactérias. Como você vê a entrada das empresas nesse mercado de bioinsumos hoje? Qual a perspectiva que você acha? Eles vão dominar ou vai ter oportunidade para as pequenas empresas nesse mercado? Com certeza tem oportunidade, né? Claro que sempre existe uma que se destaca, né? Hoje a gente tem umas grandes aí, por exemplo, a Colgate, né? Que é uma multinacional, está no Brasil já tem alguns anos, adquiriu algumas menores, né? Ela vai adquirindo e tal, vai incorporando, né? Só que o Brasil ele tem uma diferença muito grande de outros países como a Europa, né? Que é país ali da Europa, da América do Norte, né? A nossa geografia ela é muito acidentada, vamos dizer assim, em comparação com muitos lugares, né? Especialmente com a América do Norte e em comparação com a Europa, a gente não tem a proximidade, né? Que você tem ali Espanha e Portugal pertinho, que é pertinho da França, que sabe você vai rapidinho ali chega de trem, chega até de carro mesmo, entendeu? É, a gente tem essa dimensão continental, né, no Brasil, a dimensão continental, a geografia, né, muito mais acidentada, vamos dizer assim, em comparação com os Estados Unidos, por exemplo, né? Então a gente não tem malha ferroviária, nem em comparação com eles, a gente não tem que tudo isso facilita o transporte, barateia, né? Ajuda na questão do tempo também, né? Então, eu acho que um dos fatores que vai ajudar que já está ajudando, eu acho, na questão das pequenas, é isso. Porque se você tem uma pequena que está numa região, né, que pode atender, ela não tem condição de atender regiões que estão longe e tal, mas pelo menos ali no entorno ela vai conseguir, né? E às vezes é uma região que o grande ele não consegue atingir ou ele não tem interesse, entendeu? Porque às vezes a área ali que ele vai cobrir é pequena, que
não vale a pena ele, sabe, ele desenvolver um método, né, de transporte que seja eficiente, barato, enfim, né, que compense, vamos dizer assim. Eu acho que há espaço, né? A gente está em pleno crescimento já tem alguns anos, né? E vai continuar assim por muitos anos. Então, com certeza vai continuar a ter espaços para os pequenos. Talvez, né? No futuro aí, quando chegue num patamar que comece a saturar, vamos dizer assim, né? Os pequenos comecem a ver uma maior dificuldade, entendeu? Quando os maiores também começarem a chegar nesses lugares onde eles antes não chegavam, quando a gente desenvolver a nossa, enfim, malha rodoviária, ferroviária, né, chegar num patamar que facilite também. Então, isso pode acabar prejudicando. Mas eu vejo aí que tem muito espaço, né, e eu vejo até colegas, né, que estudaram comigo, né, tem aí, inclusive aí, em Goiás, tem a Biogin, não sei como é que ela gosta de falar, acho que é Biogin, né, que foi uma colega minha, lá a Rízia, a doutora Rízia, né, ela estudou junto comigo lá na Exalc, né, pós-graduação. Então, ela criou essa empresa, produz aí inimigos naturais, tanto crisopídeo como a, a tricograma, né, para controle de lepidópteros. Então, é uma empresa considerada ainda pequena, né, mas, enfim, que tem mercado para ela, né? A ex-presidente da IAB, Cristiane, inclusive, ela era sócia da RISA no projeto. Ah, Cristiane a foi presidente. ex-presidente, é isso? Ela foi presidente da IAB até na última gestão. Então Desde você que já tem eu. conhecimento da Biogin. Sim, sim, a gente conhece. Desde o tempo da faculdade. Ela em Goiás. As pessoas que puderem fazer perguntas, levantem a mão, por favor. O professor Pascaleto, o primeiro a levantar. O professor Pascaleto, esteja com a palavra. Obrigado, José Reis. Parabéns, Sherry. Bela apresentação atual, o tema em ascensão, né? E você dominando muito bem o assunto. Eu gostaria só de ressaltar um detalhe que chamou a atenção, eu desconhecia, né? O Estado de Goiás ele foi pioneiro no criar essa legislação, mas também eu acredito que ele tem sido inovador em um outro aspecto. Acho que foi o ano passado, eu vi um material do Instituto Federal Goiano que criou um curso de especialização em bioinsumos em parceria com a UFG e outras instituições para todo o estado de Goiás. E como o Instituto Federal Goiano ele tem uma capilaridade por todo o estado, isso favorece toda a capacitação desse pessoal, né, que vai atuar com bioinsumos. E a FAPEG, que é o órgão de financiamento da pesquisa do Estado de Goiás, estimulou a criação de centros de excelência. Um dos centros de excelência é em bioinsumos, o que vai potencializar bastante esta questão. Eu gostaria de ouvir de você, pela sua experiência, como isso está acontecendo nos outros estados, né? Essa participação da academia na difusão disso daí. Muito obrigado, professor. Eu recebi essa notícia, já tem, acho que talvez, não sei se 1 ou 2 anos, sobre esse centro de excelência. Inclusive, foi uma colega também que hoje está no mapa, né? Ela já trabalhou no IF Goiano, e ela estava envolvida, né, na instalação desse centro de excelência, focado nos bioinsumos, que tem a ver também, né, com aquele decreto lá de 2020, do estímulo. Mas centro de excelência desse patamar aí, eu acho que esse aí foi o primeiro realmente, né, como o senhor falou, e eu não conheço outro, né? Eu vou procurar saber com ela, né? Mas na academia, isso não é de agora, né? Esse centro só está sendo possível, aliás, o, até mesmo esse decreto, né? Hoje em dia, lá em 2020, quando ele foi criado, né? Ele só foi possível porque a gente tem, né? O que alguns pensadores, né? O meu ex-orientador lá do doutorado, ele costumava chamar de massa crítica, né? Que são as pessoas que foram formadas, né? ah, ah, Nessa área, né? De controle biológico, né? Seja com fungos, bactérias, enfim, e macro, né? Insetos. Mas isso aí vem sendo formado há várias décadas aqui no Brasil, né?
E a gente tem muitos hoje, muitos profissionais que possibilitam, né, que um centro de excelência como esse surja, né, e que ajude a difundir, né, para outras regiões, enfim, para outros municípios aí do estado, né, mas a gente tem os programas de pós-graduação que há muitos, né, há décadas aí já estão fazendo um pouco, né, difundindo esses conhecimentos. Eu sou fruto, né, dessa difusão aí, porque eu, né, estudei tanto na Unesp Jabuticabal como na Exalc aí, que são programas que têm o controle biológico, né, como uma dos pilares mais importantes ali. Então, eu fui orientado pelo professor Parra lá, que ele trabalha com controle biológico ali há muitos, né, décadas já. Então, muito forte. E não só lá, tem a Unesp, tem o Exalc, tem, enfim, aqui perto, em Recife, na Rural, né, tem bastante gente que trabalha também e vem trabalhando há muito tempo. Até no norte do Brasil a gente tem, né, o pessoal hoje lá no INPA é mais focado, né, tem um grupo lá muito forte em taxonomia, mas tem também as pessoas que se dedicam ao controle biológico, e esse controle biológico depende também muito da taxonomia para fazer a identificação, né, desses, e descrever. Eu até falei para vocês, mostrei na apresentação, uma espécie nova de joaninha, né? Que sem o taxonomista a gente não consegue nem dar um nome para esse inseto. Então, tá tudo andando de mão dada, né? Tudo junto, as áreas aí se integrando e colaborando para favorecer, né, o desenvolvimento desses recursos aí, né? Dos bioinsumos. Então, eu acredito que a gente vai ter logo, né? Mais centros de excelência, né? Deve ter lá no... É porque eu não conheço, sinceramente eu não conheço, mas eu imagino que no Sudeste deve ter alguma coisa. Eu sei que tem o Spark Bio, né, lá, inclusive lá na Exalc, que é um centro. Eu diria que ele pode ser considerado também um desses centros de excelência, né, o Spark Bio, porque ele foi, se eu não me engano, ele tem um financiamento da FAPESP, né, que é a agência lá a financiadora de ciência e tecnologia, mas tem a participação da Copert também, né, de uma empresa. Então, as empresas elas estão colaborando bastante nesses desenvolvimentos dos bioinsumos, e seria mais um, eu acho, né, o Spark Bio lá na Exalc, né. Uma coisa que eu não mencionei lá, né, que eu falei das empresas, falei da Embrapa, dos estudos de pesquisa, mas hoje em dia, incluindo na Embrapa, né, a gente tem um tipo de projeto, né, para desenvolver tecnologia, no meu caso aqui, desenvolver esses bioinsumos, onde a gente tem um certo privilégio, vamos dizer assim, se a gente estabelecer uma parceria com a empresa, né? Então, o desenvolvimento desse produto, ele é feito em parceria. Então, o produto, no final, vamos supor que a gente chegou à fase final da joaninha, que vai ser produzida e comercializada, registrada no Ministério e tal. No final, vai ter o nome da Embrapa e dessa empresa, né? Como os proprietários, vamos dizer assim, dos direitos de produção, de comercialização, enfim, daquele produto. E isso é feito já pensando, porque a Embrapa ela entra muito com a parte da tecnologia, né, da pesquisa, mas a parte da produção, a Embrapa não entra nessa área, vamos dizer assim, né? Já essa parte já seria com a empresa, com a fábrica. Então, desenvolver o produto em parceria, né, com o setor, né, privado já permite que a gente na pesquisa já inclua, né, como que isso aí vai ser produzido, né? Então a gente já pensa num produto, né, incluindo o seu meio de produção. Então não é só ter como a gente já tem o Jalisco, não é só ter o Jalisca, né, para registrar no Ministério da Agricultura. Tem que ter um método ali eficiente, viável, econômico de produção. Então é um tipo de projeto que está sendo muito privilegiado. Nós pesquisadores na Embrapa, por exemplo, se a gente escolhe fazer um projeto em parceria com o setor privado, a gente tem um certo para nós ainda é um pouco mais sofrido. tem um certo a gente tem um fundo, vamos dizer assim, né, de financiamento exclusivo para isso, entendeu? Então acaba sendo menos competitivo. Isso é feito para estimular que nós pesquisadores a gente estabeleça, né, e na hora de planejar os projetos a gente priorize aqueles que têm algum tipo de parceria com as empresas. Mais alguma pergunta? Alguém quer aproveitar a oportunidade para poder explorar mais conhecimento do professor Sherry? Não havendo mais perguntas, Marcelo? Oi? Não, pode falar. Eu gostaria só
de agradecer ao professor Sherry por estar contribuindo com a agrodefesa e com os profissionais de uma forma geral, tá? Distribuindo conhecimento. É, você falou inicialmente que está na Paraíba? Sim, eu estou em Campina Grande, na Paraíba, a rainha da Borborema. Um dos melhores lugares para se morar hoje no Brasil. Conheço um monte de amigos meus que estão dizendo que quando aposentar vão morar na Paraíba. Eu estive agora de férias, voltei de lá maravilhado com Pessoa, com outros lugares da Paraíba. E aí tem Você mais esteve em João alguns. Pessoa? Eu estive em João Pessoa em Baía da Traição, mas fiquei fascinado. Eu já conhecia, mas parece que está melhor ainda. É Campina É, Grande, é muito bom. Aqui a gente está perto de Recife, de João Pessoa e de Natal. São três capitais, né? A mais próxima, claro, é João Pessoa, mas a gente está a 3 horas de Recife, 1 hora e meia de João Pessoa e 3 horas de Natal. E uma das estive em coisas que eu Natal gosto mais também. daqui, né, é o clima. É ameno comparado com João Pessoa, comparado com outros lugares, inclusive em Goiânia, né? Já estive em Goiânia. É um clima ah, a temperatura é muito mais baixa, entendeu? Não é que a gente passa frio aqui, não é frio, né? Mas eu sou de Petrolina, né? Inclusive você citou aí o Cepatsa, né? A Embrapa de lá, semiárido. Foi lá que eu conheci a doutora Flávia, foi lá que eu comecei minha carreira, né? Eu sou de lá, então lá é muito quente. Assim, é extremamente quente. Então, quando eu vim para cá, eu falei, nossa, o clima daqui é maravilhoso, né? Que a gente tem aqui umas temperaturas bem amenas, entendeu? Por exemplo, eu Eu não tenho um tive, ar-condicionado no meu apartamento, né? Aí em Petrolina é difícil você ficar sem ar-condicionado, entendeu? Aqui eu não preciso de ar-condicionado. Então, eu tive Chefe, como eu sou amigo do eu José estive em duas Reis, oportunidades em Petrolina. pois é. Quando aquela de 95 que eu falei, depois nós voltamos para um curso do Canco da Videira, que nós promovemos para fiscais estaduais da agropecuária aqui de Goiás. Nós levamos 30 pessoas, 30 fiscais para fazer o curso. Tem alguém que está com escrito iPhone, não se identificou, levantou a mão, se apresente e. Eu Eu ia, aqui, Zé. Marcelo, Ô, Marcelo, eu sou para espera um beleza? pouco, Marcelo, levanta pedir a voz primeiro. Ô, Marcelo, Bom, Zé, você presenciou lá, nós tivemos em Cuiabá, lá, né? No Congresso Brasileiro de Defensiva Agrícola Natural, com Cobradan. testemunho de vários produtores orgânicos lá, né? De milho, soja, mato-grossense. Eu queria saber se esse congresso ainda existe, que eu andei pesquisando, parece que ele era de 2 em 2 anos, se o colega aí, palestrante, tem essa informação sobre esse Congresso Brasileiro de Defensiva Agrícola Natural. Eu não lembro qual foi a versão que nós participamos, você lembra, né, de Cuiabá? E se isso existe ainda, se ainda há essa discussão, foi muito interessante porque teve o testemunho, né, e a tendência, segundo os, os palestrantes lá, né, pesquisadores e os produtores lá, é que toda a sua fábrica de inseto, de micro-organismo e tal, você tem que criar ele na fazenda, na própria fazenda. Ao invés de comprar insumos tradicionais, né, químicos e tal, né, produzir o seu bioinsumo, todo ele na sua propriedade. Inclusive através de laboratórios, né? A maioria das fazendas produtoras lá tinham 5, 6, 8, 10 pessoas pesquisando e produzindo, né, inseto e micro-organismo. Então, se isso é uma realidade por causa da estabilidade dos produtos vivos, né, os bio. Então, não dá para pôr na prateleira e ter validade de 2 anos, 3 anos, né, como os químicos, né? Vou dizendo uma vez, se eu tentar fazer eu acho que isso. Adriano, você está com o áudio ligado. Ó, é Marcelo, é? Marcelo, o do iPhone? Isso, Oi, isso. Marcelo. Marcelo Fernandes.
Olha, eu citei, acho que eu citei ali por cima, né? Um dos motivos, né? Você falou da tempo de prateleira e tal, né? Validade. Você nunca vai ter uma validade, né? Uma forma de transportar, de armazenar, que é tão simples ou tão barata, né? Para o bioinsumo como é para um inseticida sintético, entendeu? O inseticida sintético ele pode ter a validade ali de anos, né? E pode ser armazenado, sei lá, num galpão e tal. Tem que evitar a luz solar direta, tem uma temperatura, né, que é adequada e tal. Mas é uma gama muito maior do que a do bioinsumo. O bioinsumo, né, você vai ter uma temperatura ali bem específica que ele tem que ficar, entendeu? Vai ter uma condição bem específica, ele pode até ficar na prateleira, e é isso aí que eu falei. Não é à toa que os micro são muito mais diversos e são, em quantidade, ele é muito maior de produtos comparado com os macro, entendeu? E esse daí é um dos gargalos, porque o micro, ah, talvez comparando com o inseticida sintético, ele tem um prazo de validade menor, né? Mas se você comparar um tricograma, né, um macro, né, um parasitóide, uma joaninha, enfim, comparado com o micro, com o fungo lá, ele vai ter muito menor ainda, entendeu? Então, você ainda consegue deixar, né, por semanas, meses, enfim, o fungo, né, a bactéria ali na prateleira. A joaninha não, entendeu? O crisopim também não, o parasitoide não, você recebeu, tem que liberar, entendeu? Porque senão ele vai morrer. E às vezes para você conseguir manter ele, sei lá, vai ter que deixar uma temperatura um pouco mais baixa, e daí já envolve, né, equipamentos, eletricidade, e muitas vezes não vale a pena. E mesmo assim, seria por pouco tempo, entendeu? Então, é, não é à toa que a gente tem muito mais micro comparado com os macro, né? Tem essa questão aí. Pois é, a defesa dos produtores é que você produza na propriedade, né? Sim, Exatamente por conta disso, né? Esses principais aí que não tem condição de armazenamento, né? Produzir eles no momento de utilização, sem sim. armazenar, né? Já produzir e utilizar, né? Na propriedade mesmo. A questão, isso daí, eu acho assim, excelente, entendeu? E seria o ideal. E não é novidade isso, né? Isso aí já é feito há muito tempo com micro e com macro também. Se você pensar na vespa lá, que parasita a broca da cana, né? As biofábricas lá em São Paulo, né? Praticamente cada fazenda de cana tem sua biofábrica, entendeu? Tem empresa que produz? Tem, e vende, né? Mas a maioria, as grandes, elas têm sua própria biofábrica, elas produzem no lugar, né? Ali mesmo onde elas estão produzindo a cana, elas têm uma biofábrica que vai produzir a vespa, que vai controlar, né, a broca. Então, é, é, não é novidade, é possível, né? Agora, eu, eu acho que vai demorar um pouco ainda para isso ser comum, entendeu? Porque o que acontece, especialmente nesses organismos que são muito pequenos, fungos, bactérias e, por exemplo, parasitóides de ovos, que é macro, mas eles são tão pequenos, né? Você quase precisa de um microscópio para conseguir ver eles bem. Então, como é que você vai garantir que o que você está produzindo é o que você acha que é? Entendeu? Por exemplo, tricograma. É muito comum, tricograma é um macro, né? É uma microvespa de parasitóides de ovos, mas é muito comum haver mistura em laboratório, inclusive um laboratório onde especialistas trabalham, né? Por exemplo, no laboratório que eu trabalhei, lá na Exalc, cansei de ver, né? Misturou, contaminou, entendeu? Você acha que é uma espécie e você está criando aquilo dali, é tricograma precioso. Depois de um ano, né, você vai fazer o teste e ver que o que você estava criando não era mais tricograma precioso, porque chegou uma outra aí, entendeu? Invadiu o laboratório, não sei, de alguma forma invadiu lá e se misturou com a primeira e acabou dominando e você tem no final, né, a segunda espécie, não mais a primeira que você achava que era. Então, se isso acontece num laboratório especializado, imagina uma fazenda onde a grande maioria das pessoas não vai ter, né, o treinamento, não vai ter nem como reconhecer, né, porque muitas vezes para você identificar, para confirmar a espécie, tem que fazer uma lâmina, entendeu? Não é algo que, tipo assim, você vai olhar e vai dizer, né? Então tem que fazer uma lâmina, é algo mais específico, assim. Então, pode ser, pode, mas eu acredito que, a princípio, só as maiores vão fazer, entendeu? Assim, pelo menos de forma correta, entendeu? De forma que seja garantida que a qualidade daquele organismo está sendo produzido, né, é uma qualidade boa, elevada, minimamente ali para ser liberado no campo. Eu já vi muitas histórias também de produção de fungo, de bactéria, né, que o produtor achava que estava produzindo um inimigo natural e, na verdade, ele estava produzindo só uma contaminação ali, entendeu? Que às vezes era a mesma cor,
tem mais ou menos a mesma textura ali, ele acha que é a mesma coisa, entendeu? E acaba produzindo algo, às vezes é até maléfico para ele, entendeu? Às vezes é um fungo que vai fazer mal para a respiração dele, do aplicador, entendeu? Ah, a mesma coisa para bactérias, né? Então, assim, é possível, seria excelente se todo mundo pudesse fazer isso, mas não é tão simples. Então, enquanto as pessoas, né, os produtores não se conscientizarem que precisa ter esses cuidados, entendeu? Eu acho que pode ser até mais maléfico do que benéfico, entendeu? É preciso ter muito cuidado. Professor Pascoaleto, quer voltar a falar? Não tem mais perguntas? Gostaria de agradecer. Não, eu só ia aproveitar que você falou que você tem muitos amigos que estão pensando em ir para João Pessoa, por isso que eu sou seu amigo. Eu pretendo também ir para lá, né? Eu As pessoas, o Brasil está descobrindo a Paraíba e João Pessoa, né? Tem sido porque comparado com outras capitais é muito barato, entendeu? É, morar lá, viver lá, o custo de vida comparado com outras capitais é menor, entendeu? Então tem sido, né, bastante preferido aí ultimamente, nos últimos anos, sem contar que tem praias belíssimas, né? Tem as belezas naturais da Paraíba em geral, né? A gente tem região aqui que chama de Brejo, que é a região mais fria, entendeu? Tem todos aqueles circuitos de comida, de culinária. Então, assim, tem vários ecossistemas aqui que podem ser explorados. eu não digo que eu vou morar na Paraíba, mas que eu vou passar pelo menos temporadas na Paraíba, quando eu ficar aposentado, isso com certeza. Marcelo, eu passo agora para você, como presidente, para agradecer o professor Chefe para poder encerrar a nossa palestra. Professor Scherri, primeiramente lhe agradecer enormemente pelos esses 90 minutos de muito aprendizado. Você conseguiu mostrar nesse assunto que ainda é desconhecido para muita gente, um potencial muito grande que tem de trabalho, não só para o engenheiro agrônomo, mas para o biólogo, que é a sua profissão, sem que a gente precise brigar pelos espaços. Tem espaço para todo mundo. É só a gente saber se encontrar. Tivemos aqui, o público cresceu. Vou avaliar com o Zé Reis no futuro, talvez o horário, que 19h30. Para mim, hoje foi tranquilo, que eu estou de férias. Não estou na Paraíba, mas estou na Bahia, pertinho de você aí. Mas vamos ter que ajustar essa questão de horário para que, de fato, a gente consiga trazer o público. Acho que até para melhorar as palestras. E agradecer mais uma vez por você permitir a gente ter gravado a sua apresentação e poder disponibilizar isso para diversos canais. E, como estive atento à sua palestra, vou estudar com o companheiro Zé Reis aí essa questão da gente pensar num workshop, alguma coisa para aprofundar, desde que a demanda também da nossa base de engenheiro agrônomo venha a solicitar essa situação. E fico agradecido por você, pela professora Flávia, que lhe indicou, fez o meio de campo para que essa palestra ocorresse. Estou muito satisfeito, espero que os colegas tenham aproveitado bastante e os que vão assistir isso a posterior também. No mais, é só lhe agradecer e deixar a água à disposição de você para novas oportunidades. Muito obrigado, professor. Só acrescentando que a Secretaria da Agricultura de Goiás também tem um interesse muito grande na parte de insumos, inclusive foi quem liderou essa questão da legislação. O secretário da Agricultura é um profissional da área agrícola, não é um engenheiro, mas é um zootecnista muito alinhado com a gente. Tem profissionais lá também que trabalham e eles estão, inclusive, fazendo aquela pesquisa de percepção de insumos. A EAGRO chegou a trabalhar junto, a divulgar a pesquisa, e a Secretaria da Agricultura que investe muito também nessa área do conhecimento. Então, obrigado, professor. Se quiser falar mais alguma coisa, concluir, seja à vontade. Agradeço mais uma vez a você, José Reis, ao Marcelo, a doutora Flávia pela indicação. Muito obrigado a todos aí também que estiveram presentes. Meu e-mail, né, sherry.silva@embrapa.br, né, se vocês quiserem aí depois fazer contato, pode ser para parcerias, colaborações, também para tirar dúvidas, fique à vontade. Novos convites, né, José, se vocês realmente forem
pensar mais a fundo, né, nesse workshop, né, né, posso indicar outras pessoas no mapa, na Embrapa, em universidades, enfim, né, usar a minha rede de contatos aí para a gente colocar para frente. Eu acho que seria muito bom, né, um curso ou um workshop, alguma coisa assim mais um pouco mais longa, que as pessoas pudessem aprender mais sobre esse tema. E, enfim, fica aí, me coloco à disposição e, enfim, desejo aí mais uma boa quarta-feira para vocês, um bom resto de noite aí e até mais. Obrigado mais uma vez. E é objetivo e a água está sempre presente nesses assuntos que são que para os engenheiros agrônomos do estado de Goiás. Boa noite. Até mais.